Boa noite. Primeiro, quero agradecer pela presença de todo mundo numa quarta-feira de cinzas, né? Gosto da vontade de aprender. Bom, então vamos começar pelo tema. Não vendi, e agora? Eu escolhi esse tema porque na vida de cada um existem as diversidades e não são iguais, né? Mas eu entendo que para este grupo a maior adversidade que existe é não vender, né? É algo que é esperado, que é necessário e muitas vezes pode não ocorrer ou algumas vezes pode não ocorrer. Por conta disto é o tema. Então, como que a gente vai lidar com este não vender, ou seja, com esta adversidade? Então, para começar, resiliência vem do latim, da palavra resilo, que significa voltar ao estado natural. Então, eu tenho um problema e, a primeira coisa que eu faço é meio que me descabelar um pouco, dizer o quanto eu não sou tão legal assim. Mas eu preciso voltar ao meu estado natural para poder resolver esse problema, né? Porque se eu continuo descabelando e dizendo que eu não sou legal, eu não vou resolver o problema. Então, é a capacidade do indivíduo de sobrepor-se e construir-se, positivamente diante das adversidades. Então, me sobreponho a um problema. Eu sou psicóloga clínica e psico-oncologista. E muitas vezes os problemas que eu recebo não são necessariamente não vendi, mas por exemplo, acabei de receber um diagnóstico de câncer, o que eu faço? Então, para que eu possa me sobrepor a este problema, que é uma doença, ou para que eu possa me sobrepor a um problema de não vender, eu preciso olhar para esse problema de outra maneira. Tentar encontrar outras saídas para este problema. Eu preciso me sobrepor a ele, ir além dele. Transformar a adversidade em desafio que vale a pena. Então, vender é um desafio, já por natureza. Mas aí é um desafio que agora vale a pena. Eu preciso para começar, para poder lidar com a adversidade, querer muito isto. Preciso ter essa vontade, muito. Porque senão a gente para. Uma coisa é saber perder. Saber perder é passivo. Ou seja, uma relação acabou, eu não tenho mais nada que fazer. Não vou encontrar outras formas de lidar com isso. A forma de lidar com isso é deixar o cara ir andando tranquilo e eu seguir minha vida. Mas em algo que faz parte do nosso cotidiano e que é realmente muito importante, como a venda, por exemplo, eu preciso encontrar outras saídas, outras coisas para se fazer, para poder lidar com ela. E aí ele vira um desafio maior, mas um desafio que eu tenho que gostar muito, porque ele tem que valer a pena, né? Ele tem que valer a pena cada passo. Para a gente poder ter aquilo que a gente tem, que a gente quer ter, a gente precisa fazer passos. Programar para a gente poder ter. E para programar e para poder ter, a gente precisa gostar de cada passo que a gente vai dar. Não adianta... tem um objetivo maior, que é a venda, mas tem uns passos para chegar na venda. Então, tem que conhecer o imóvel, né? Conhecer o tipo de cliente que compra esse imóvel, conhecer o bairro, o que o bairro oferece para esse cliente, se esse cliente quer isso que o bairro oferece ou não, né? Então, isso são passos que eu preciso ter para poder alcançar a venda. E preciso gostar, então. Então, como eu já tinha dito antes, no primeiro momento a gente faz isso. A gente acha que não é bom o suficiente, que não é capaz o suficiente, que não dá para o negócio, principalmente quem está começando agora. Que não dá para o negócio, que se descabela todo.
e coloca a autoestima lá embaixo. E perde energia com isso, né? Perde muita energia. Então, no primeiro momento, está ok fazer tudo isso, porque ninguém é robô, somos seres humanos e feito de sangue, feito do coração, feito de emoções. No primeiro momento, está ok. Ficar nisto por muito tempo não ajuda e pode chegar até a deprimir. Então, o que eu preciso fazer para sair disto? Eu preciso usar a razão. Porque, no primeiro momento, quem está em alta é a emoção. É a coisa do estou perdido, não tenho mais saída, né? Fica tudo escuro, fica tudo ruim. Mas eu preciso deixar essa emoção de lado e usar da razão. Resiliência é isto. Olhar para o problema de outra maneira, olhar para o problema raciocinando, pensando, né? E como surgiu o problema e o que eu posso fazer. Então, refletir sobre as ações, todas as ações. Desde a hora que o cliente entrou no plantão de vendas, na empresa, né? Como que eu recebi esse cliente, o que ele me pediu, o que eu ofereci, de que maneira eu ofereci. Fazer isto com papel e caneta fica muito melhor. Porque a mente da gente ela é meio... Não importa se você é muito são ou pouco são, mas ela é meio louca. E ela vai para um monte de lugar. E para poder organizar essa mente, ela precisa ter uma direção. O papel e a caneta te dão essa direção. Então, responder, por exemplo, cada pergunta que está aqui, e pode-se fazer outras perguntas, de maneira detalhada, sabe? E de forma objetiva também. De novo, sem colocar essa emoção, né? Porque o que foi feito? Ah, eu acabei com tudo. Eu não devia ter apresentado isso, eu devia ter apresentado outro. Aqui o papel não é julgar, e sim pensar, refletir, entender o que está acontecendo e o que eu posso mudar. Eu só posso mudar a consequência quando eu mudo a ação. Se eu estou sempre agindo da mesma maneira, eu vou ter sempre a mesma ação, né? Então, eu preciso mudar a ação para poder mudar a consequência. E isto te ajuda a mudar a ação. Essas perguntas. O que foi feito? Teria outra maneira de fazer? Teria outra coisa a ser feita? O que pegou? Né? Será que eu soube menos desse empreendimento? Preciso saber um pouco mais? Ou sabia pouco do bairro? Precisava... Porque um trabalho de vocês é um trabalho árduo. Né? Não é só falar com o cliente. Precisa saber tudo isso. Precisa saber tabela de venda. Tem que estar tudo encaixadinho para poder... E precisa ir atrás dessas informações. Uma outra coisa que ajuda muito na resiliência é procurar ajuda, no sentido de, por exemplo, pessoas mais experientes. Elas têm muito que ensinar. Se estão no mercado há muito tempo, eles sabem ou aprenderam a como conhecer esse imóvel melhor, a como conhecer esse bairro melhor, a como fazer com que o cliente, a como envolver o cliente, né? A gente não vive só. O ser humano, para viver, ele nasceu para viver no mínimo em dupla, porque sozinho ele morre. Ele precisa de companhia e precisa trocar informação. E os mais velhos, ou desculpa, os mais experientes, têm essas informações, porque já que é um mercado árduo, é um mercado que precisa trabalhar e se trabalha muito. Quem está mais tempo no mercado sabe um pouco mais das coisas do que quem está começando agora. Né? Eu acho que isso acontece em qualquer profissão. Né? Então, dentro da resiliência, existem ações que a gente vai tomando. Né? A gente está resiliente, porque eu estou
tendo uma ação frente a uma adversidade. Em todas as adversidades eu vou estar resiliente? Não, depende de como você encara a situação. Mas, dentro da resiliência, existem estes tópicos. Então, esteja focado, manter o propósito do objetivo, esteja bem situado e orientado no aqui e agora. Para que eu possa dar essa palestra, eu tenho que estar inteira aqui. Se eu estiver aqui pensando no meu filho, pensando num paciente, pensando no meu marido, pensando... Eu não estou aqui e não vou dar o meu melhor. Né? Para que eu possa dar o meu melhor, eu tenho que estar inteira, tenho que estar no aqui e agora. Qual é o meu foco agora? O foco agora é passar uma informação, passar um conhecimento que eu tenho para vocês. Este é o meu foco. Então, o foco é conhecer o bairro. Então, vamos conhecer o bairro, de verdade. Tudo que ele tem. Padaria, supermercado, metrô, ônibus, tem feira, não tem feira, né? Vamos conhecer o empreendimento? Vamos conhecer o empreendimento. Então, é estar de verdade, precisa deste foco para poder encontrar saídas, senão eu não encontro essas saídas. Tá? E é preciso, e é muito importante, confiar em mim. Confiar em si. Né? Se eu não acredito que eu posso transmitir um conhecimento, eu travo. Se eu não acredito que eu sou capaz de algo, eu paro. E as diversidades nos ensinam que a gente pode ir um pouco mais além. Eu acredito que esta é uma das funções da diversidade. Nos ensinam um pouco mais de nós mesmos, de nossos limites, da onde eu posso ir, da onde eu não posso ir. Eu estou formada há quase 11 anos e eu descobri muito no começo da carreira que o meu limite era criança. Eu adoro criança, tenho um filho, já grande, mas adoro criança. Mas eu não sei lidar com a dor da criança. Este é o meu limite. Eu tenho que conhecer o meu limite. Eu tenho que conhecer até onde eu posso ir. Mas também a diversidade uma forma de conhecer e de saber que você pode talvez ir um pouquinho mais além. Né? Então, é muito importante isso. Se conhecer e confiar em si mesmo. Confiar nas suas capacidades. Né? Todo trabalho exige esse autoconhecimento. Eu não vejo até hoje um trabalho que não exija isso de vocês. Proativo. Trabalho em direção ao propósito. Não adianta reclamar que eu não vendi e ficar, na cadeira ali, esperando que alguma coisa aconteça. Né? Nem pizzaiolo vem sozinho, a gente tem que chamar. Senão ele não vem, tem que pagar ainda, né? Então, é preciso fazer, ir atrás. Então, naquelas perguntas anteriores, eu descobri que me faltou conhecer um pouco mais do bairro. Então, eu vou lá. Eu não vou conhecer o bairro pela internet. É muito boa a internet, a gente adquire muito conhecimento, mas tem coisas que a gente tem que fazer pessoalmente. Então, eu vou até o bairro. Isso é ser proativo. Eu preciso conhecer um pouco mais do empreendimento, eu vou no empreendimento, vou ficar lá um tempo, vou entender um pouco como que é que funciona isso. Não entendi como funciona a tabela, eu vou sentar com o meu gerente e vou tentar entender isso aqui, porque é importante para mim. Então, isso é ser proativo, não esperar que as coisas aconteçam, caiam do céu. Deus é muito bom, eu acredito nisso, mas Ele tem os seus limites também, né? Você fica esperando, sentada, que alguma coisa aconteça de diferente na minha vida, não dá muito certo. Criativo.
Esteja criativo. É preciso estar receptivo a novas ideias. Então, quando a gente procura ajuda de alguém, a gente tem que estar aberto para receber essa ajuda. Aberto. De verdade, sem limitar, sem julgamentos. É preciso observar e agir de novo, de maneira diferenciada. Então, de novo, é muito importante estar aberto a isto, a novos conhecimentos. É isso que acontece toda quarta-feira. A novos conhecimentos, a novas estratégias de venda, né? As novas formas de comunicação. É muito importante esta criatividade, mudar de novo. Toda ação tem uma consequência. Se eu não mudo a minha ação, a minha consequência é a mesma, né? Então, para isso, eu uso da minha criatividade. Eduardo Carmelo, é um escritor que fala sobre resiliência. E eu separei aí uma citação dele. A vida é uma sucessão de desafios a ser superados, sempre. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente está indo embora. Né? Porque quando a gente nasce, o nosso primeiro desafio é respirar. E se não respira, lá vem o médico cheio de aparelhos para cima de mim. O segundo desafio é andar. Falar. Depois respeitar as regras para poder viver em comunidade. Então, a vida é feita disso. Nada é fácil. Né? Não enfrente a situação porque é importante fazê-lo. Não faça as coisas pelo outro. A vida não é do outro. A vida é minha. Porque se não dá certo, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Então, eu tenho que viver a vida conforme as minhas vontades, conforme os meus desejos e a minha vida. O meu pai queria muito que eu fosse arquiteta. Só que eu não sei desenhar. Eu fiz a prova de arquitetura, que era, em princípio, um desenho. Claro que eu não passei em desenho. Se eu fosse hoje uma arquiteta, eu seria uma péssima arquiteta. Uma péssima. Não sei nem calcular a metragem disso aqui. Para mim, branco é branco, não tem branco. Então, a gente tem que fazer as coisas pela gente. Né? Meu irmão é arquiteto, mas é porque ele gosta. Ele sabe a diferença de um branco não sei do que. O branco, para mim, é tudo branco. Amarelo é só amarelo, não tem sobrenome. Faça porque está totalmente encantado. Se encante pela venda. É um desafio, e como desafio ele tem que ser amado. Todo desafio ele tem que ser amado. E eu vou fazer só para me vingar. Não é isso. Porque não vai dar certo. Eu tenho que amar os desafios da minha vida. Porque já é árduo por si só. Se a gente não ama, fica mais árduo ainda. Fica mais dolorido ainda. Absolutamente apaixonado ou absurdamente incomodado com as condições de sua vida. Então, eu não estou feliz como psicóloga, eu quero mudar, eu quero ser arquiteta. Então, ok, então eu vou ter esse novo desafio, ser arquiteta. Mas é porque eu estou incomodada com o que eu estou sentindo e eu preciso mudar. E preciso mudar para algo melhor. Né? Então, as diversidades estão para serem enfrentadas, não para serem deixadas de lado. Elas nos ensinam. E a resiliência é uma capacidade intrínseca, ou seja, todo mundo tem esta capacidade. Todo mundo nasce com essa capacidade, mas ela precisa ser estimulada. Ela precisa ser acordada. E quem acorda é a diversidade. Se está tudo bem na minha vida, tudo um mar de rosas, eu não preciso usar dessa capacidade. Mas se vem a diversidade, e aí eu vou ter que usar dela. Então, ela é acordada com a diversidade. E todo mundo tem.
Todo mundo tem. Vou colocar um vídeo para completar, comentar isto, e aí eu vou falar um pouquinho desse vídeo. E isto é muito importante na resiliência. Dar sentido àquilo que é, em princípio, um problema. Tudo que a gente faz, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, tem que fazer sentido. Tem que dar, não precisa ficar eufórico porque está escovando o dente, ou feliz da vida porque está... Bom, mas tem que fazer sentido. Vender faz sentido para vocês? É preciso fazer sentido. É importante. Viktor Frankl, perdão, ele fala do como, porque se a gente entender o como que as coisas funcionam, ficam mais fáceis, de poder enfrentá-las. Como que isto ocorreu? Como que eu não consegui vender? Fica mais fácil quando a gente pergunta o como do que quando a gente faz outros tipos de pergunta. Porque no como a gente consegue tirar a raiz do real problema, né? Bom, e o filme fala de outra coisa que é muito importante, que é a força que cada um aqui tem. E entender desta força. Os nossos inimigos, o senso comum tem esta frase e é muito real. Os nossos inimigos são nós mesmos. Né? É a gente que diz para a gente até onde pode ir e até onde não pode ir. E é a gente que acredita quando o outro diz se a gente pode ir ou não. Que mais? E fala de pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda. É importante, faz parte, né? Então, resiliência é isto. Então, isto é resiliência. Essa capacidade de poder ver o problema de uma maneira positiva. E não como um milagre, mas não é uma mágica. É um exercício. A cada adversidade eu vou me exercitando e vou melhorando esta capacidade de resiliência. A cada problema que eu encontro na minha vida, eu encontro também uma qualidade que eu não sabia que eu tinha. Né? Poxa, eu não sabia que era tão boa nisso, olha. Minha primeira palestra aqui, eu fiz toda tremendo ali, escondida. Hoje eu estou aqui. Né? Mais na frente. Então é isso. Agradeço a todos. E estou aberta para dúvidas.